Então nós vamos iniciar aqui o estudo do livro Na Era do Espírito, e nós então fizemos, mais uma vez, opiniões sobre a juventude, o item número 8, aqui do nosso livro, depois Jovens Difíceis com Emmanuel e o Amparo dos Pais, comentário de Herculano Pires. E hoje a gente vai para o item número 9, Sem Merecimento. Aqui o Chico vai trazer para nós uma introdução, explicando aqui o contexto em que esse tema foi abordado. Pai sempre, uma mensagem aqui na forma poética, com Maria Dolores, e depois Irmão Saulo, o doente e o remédio. E conforme for, a gente vai também para o item número 10, aqui os poetas cearenses, mais trovadores participando aqui conosco. Bom dia, Angelina. Mas vamos lá. Nesse texto, então, número 9, Sem Merecimento, o Chico trouxe para nós a seguinte introdução. Em nossa reunião, falava-se a respeito das pessoas consideradas sem merecimento para a execução de tarefas espirituais, e nossa irmã de sempre, Maria Dolores, escreveu por nosso intermédio a mensagem que intitulou Pai Sempre. O texto em estudo eram os itens 11 e 12 do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que se ajustava ao assunto, dando motivo a edificantes comentários. Então a gente vai aqui para poder também aqui assimilar as ideias que foram transmitidas, lendo aqui exatamente esse trecho, ou esses dois itens, 11 e 12 do capítulo 24, aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui então, no capítulo Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Esse foi o capítulo do Evangelho que nós então vimos aqui, que o Chico estudou, trouxe para nós para estudo. Bom dia, Maza. Então ele diz assim, ele cai exatamente aqui no item: não são os que gozam saúde que precisam de remédio. Então no primeiro item, número 11 aqui, bom dia, Renata. No item 11, uma passagem do livro de Mateus, capítulo 9, versículos 10, 11 e 12. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram a ir ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. E aqui depois no item 12, Kardec traz para nós alguns esclarecimentos a respeito desse tema. Então ele diz assim: Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a explicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deveria ser atributo exclusivo de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente à disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa.
Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são esses últimos os doentes que necessitam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode arrancar ao lameiro? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebessem diretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsediarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endurecem. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão de servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Então, o bom médium, pois, não é aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Bom dia, Andréa. Então, nesses itens, 11 e 12, foi então que foi lido naquele momento, quando o estudo se desenvolvia lá naquele grupo do Chico em Uberaba. E aí, então, a partir dessa mensagem, conforme nós vimos aqui na introdução, o Chico coloca assim que se falava a respeito das pessoas que eram consideradas sem merecimento para a execução das tarefas espirituais. E aí, então, Maria Dolores trouxe Pai sempre. E aqui a gente vai ter alguns pontos interessantes para a gente observar. Primeiro, que muitas pessoas se julgam indignas de estarem em determinadas tarefas, principalmente nas tarefas espirituais. Mas a gente pode pôr aqui nas tarefas, qualquer tarefa que traz ali um propósito de elevação, deve ser observado. E aí muitas pessoas se veem indignas de fazerem parte desse tipo de trabalho. Por outro lado, nós temos aqueles que julgam os que participam desse trabalho. Por exemplo, nós vemos ali nos centros espíritas, que é ali o objeto do nosso interesse. Ele vai dizer para nós então assim, que como é que pode aquela pessoa que fez tal coisa continua fazendo palestra? Como é que pode aquela pessoa ser médium? Como pode aquela pessoa ser dirigente daquela instituição? Então há aquele que se julga indigno e há aqueles que são julgados pela indignidade por parte daqueles que observam. E aí a gente facilmente vai entrar também ali naquela passagem do Evangelho, aquele que nunca pecou, que joga, que atira a primeira pedra. Então é muito comum a gente dizer, aquele palestrante não serve, então vamos trocar de lugar, se coloque no lugar dele. Então fica fácil da gente perceber isso. Esse é um ponto importante. Por outro lado, aqui a gente vai ver também, nessa passagem que nós lemos agora, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que o bom médium não é aquele que se comunica com facilidade, mas é aquele que se comunica com os bons espíritos. Esse sim é o bom médium. E a gente já tratou disso também em outro tema de estudo que nós estudamos,
aqui, né, dentre os livros, né, dentre os textos, as mensagens, principalmente que Emmanuel trouxe para nós, nesse caso, no livro anterior que nós estudamos, né, no Chico Xavier Pede Licença, falava exatamente sobre isso. Sobre o bom médium, sobre aquele grande médium. Na verdade, não é simplesmente a faculdade, mas é assim como nós podemos dizer, aquele bom orador. Nós temos aquele que utiliza o dom, a faculdade da fala, de uma forma proveitosa, e aquele que utiliza a fala de um modo destrutivo. E para isso nós temos com muita facilidade, né? Quantos são os homens, né, que são considerados homens que têm o dom da oratória, mas utilizam exatamente esse discurso de um modo negativo, de um modo destrutivo. Quantas vidas foram destruídas, quantas vidas foram desviadas por esses tantos e tantos discursos que nós vemos na história da nossa humanidade. Guerras, aflições, conflitos, desilusões foram provocadas exatamente por aqueles que utilizaram esse dom da palavra para poder satisfazer aos seus próprios interesses. E aí, quando nós falamos em dom da palavra, também me veio aqui a lembrança, quando nós estudamos, né, o Cartas de uma Morta, né, que conta ali a história da nossa querida Maria João de Deus. Ela conta ali as suas aventuras pelo plano espiritual, digamos assim. Eu me lembro daquela passagem final, talvez acho que na última mensagem, quando ela conversa com o Chico, que ela diz assim: não diga que você tem o dom da mediunidade, porque você ainda não é merecedor de receber um dom. Então até nisso ela chama atenção, que quando nós falamos em dom, é um presente divino. E aquele que recebe um presente divino é aquele que realmente deve se considerar merecedor desse presente. E aí então a gente usa, né, o dom da faculdade, né, o dom da mediunidade, que na verdade não é um dom. É simplesmente ali mais um atributo que nós temos, que deve ser utilizado como instrumento de aperfeiçoamento, como instrumento de trabalho para todos nós. Deixa eu ver aqui só um instantinho. Só um minutinho, pessoal. Me dá uma travadinha aqui no meu gravador. Só esperar ele voltar ativa. Pronto, voltou. Então, aquele que é merecedor. Então, nesse caso aqui, a gente vai perceber também que merecedor mesmo, como Maria João de Deus chamou a atenção que nem o Chico pode ser considerado merecedor de um dom divino, nós vemos claramente então que todos aqueles que possuem essa atribuição, que possuem essa sensibilidade, ela vem exatamente ali ou para fazer com que aquele indivíduo se torne realmente um grande missionário nesse trabalho, ou é aquele doente que recebe um remédio. No nosso mundo hoje, como nós já percebemos, nós temos aqui na nossa sociedade planetária muitos e muitos espíritos que precisam desse estímulo, precisam dessa ferramenta como parte da própria cura, né? A autocura a partir do trabalho nessa relação com o plano espiritual. E aí Kardec então vai mostrar para nós aqui que o fato da mediunidade ser um recurso que traz para nós, né, uma dificuldade muito grande quando ela se mostra desequilibrada, vai fazendo com que o médium tenha que trabalhar incessantemente para manter esse equilíbrio, para manter essa serenidade, para lidar com essa faculdade e lidar com a relação com o plano espiritual. Porque ele pode ter ali o contato com os espíritos, amigos que auxiliam nesse processo. Mas se ele se desvirtua, ele acaba tendo contato exatamente com espíritos que vão se afinizar com as tendências que ele apresenta. Então, de qualquer forma, a mediunidade, em especial nesse caso, que foi o tema que nós vimos aqui no Evangelho, a mediunidade ela vem não como um presente, mas ela vem como um remédio, um medicamento. Então, aqueles que são médiums, que se julgam indignos, ou aqueles que são julgados indignos por aqueles que observam, todos devem perceber que a mediunidade vem exatamente como um remédio, como um corretivo, para que o espírito então possa se modificar na sua conduta, nos seus valores, e ser forçado a obter um esclarecimento maior, para que ele possa então, durante a sua vida comum, porque acaba sendo um reflexo, ele se modifica diante da mediunidade, e essa modificação reflete na sua vida pessoal. Muitas vezes ali é um trabalho a longo prazo, é um trabalho demorado,
Então aqueles principalmente que se julgam indignos, para isso então essa mensagem de Maria Dolores chegou, para que possamos então refletir sobre aquilo que nós recebemos. E estendendo além da mediunidade, nós vamos então perceber em todas as tarefas que nós fazemos. Como é que eu posso fazer um trabalho como esse, se eu, por mim mesmo, não consigo lidar com as minhas próprias dificuldades? Vai ser exatamente através desse trabalho que nós vamos então alcançar o equilíbrio. E aí Maria Dolores então coloca para nós, Pai sempre. E ela diz assim na sua poesia. Alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita, em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo o escrúpulo te invade e, receando a própria imperfeição, foges do privilégio de servir, em que o Senhor te pede trabalhar a fim de conquistar o celeste porvir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza. A semente germina em lauréis de esperança, muita vez sob a lama ascorosa indefesa. A fonte não seria exemplo de bondade, em que a vida enxameia, se recusasse deslizar sobre tratos de terra e lâminas de areia. Olha as flores no charco, embalsamando campos e caminhos. A rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que levas. O sol seria sol se fugisse das trevas? Esquece o pessimismo, acusação, censura. Nada te desanime, ergue-te e vem. Conquanto enfermo e rude, mesmo assim, se te encontras na sombra, avança para a luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo, e entenderás, por fim, que só se vence o mal pelo serviço ao bem, e que a bênção de Deus jamais nos desampara, nem desampara a ninguém. Então, o título Pai Sempre é sempre lembrando, né, do trabalho, né, que Deus nos oferece como oportunidade de aprimoramento, né? Então ela trouxe para nós essa mensagem, né, de reflexão, essa mensagem de estímulo, né, para que nós então vejamos que mesmo que fazendo esse trabalho que nós fazemos hoje de um modo muitas vezes precário, esse pouco que nós fazemos será muito diante das nossas necessidades. E quanto mais nós demoramos para nos transformar, né, mais o trabalho insiste em se fazer presente, né, o chamamento ao trabalho insiste em se fazer presente para que nós possamos então absorver, né, ou sorver esse remédio para fazer o efeito tão desejado. O doente e o remédio. É a mensagem para nós aqui de irmão Saulo, e ele vai trazer para nós essa reflexão importante. Né? Lembrando mais uma vez que o texto aqui nesse caso, ele foi voltado para a mediunidade, mas mais uma vez é qualquer trabalho, seja um trabalho assistencial, seja um trabalho, né, um serviço espiritual, seja um trabalho de estudos, né, e é claro, né, que a gente vai lembrar sempre que mesmo que muitas vezes não sejamos dignos daquele trabalho, o trabalho vai sempre exigir de nós um aperfeiçoamento, para que nós possamos então fazer com que um trabalho tenha um bom resultado. Porque muitas vezes eu coloco assim, olha, eu não tenho capacidade moral para fazer aquele trabalho. É claro que todos os dirigentes, que todos aqueles que vão organizar as tarefas vão fazer um julgamento devido para saber exatamente de que forma que aquele indivíduo pode trabalhar, se é que ele pode trabalhar naquela tarefa. Mas a partir do momento em que um bom senso foi analisado e vendo naquela pessoa aquele trabalhador que tem condições de oferecer minimamente aquele, ou prestar minimamente aquele trabalho, ele será então estimulado naturalmente pela própria força das circunstâncias. Ele vai ter que estudar, ele vai ter que se preparar, ele vai ter que reservar o seu horário, ele vai ter que modificar a sua conduta. Então, claro que tudo depende do seu livre-arbítrio. Ele deseja fazer esse trabalho. A partir do momento então que ele se engaja naquela tarefa,
ele então deve cumprir naturalmente, né, todos os critérios que são ali oferecidos para que aquele trabalho seja cumprido e aquele trabalhador seja ali então absorvido pela tarefa, pela instituição. Mas o que vale para nós é exatamente isso, perceber que mesmo o indivíduo que se mostra imperfeito dentro do seu auto-julgamento, o trabalho é o que vai fazer com que ele então reflita sobre as mudanças que são necessárias para fazer essa tarefa, porque do contrário, ele tem a opção simplesmente de desistir. Ele vai dizer, mas toda vez que eu vou para lá me vem aquele drama na consciência. Toda vez que eu compareço naquele local, me vem assim aquela vontade de desistir. E aí então ele vai perceber que mesmo diante do seu julgamento, né, do seu auto-julgamento, ele tem ali a possibilidade de, através do trabalho, se aprimorar. E aqui então o doente e o remédio. O irmão Saulo diz assim para nós. Quando os fariseus censuraram Jesus por sentar-se à mesa com publicanos e pecadores, ele respondeu, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Essa é a lição evangélica tratada nos itens 11 e 12 do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como vemos, os temas de estudo nas reuniões públicas com Chico Xavier sempre concordam com os problemas principais que os visitantes de várias cidades vão lá discutir. Os livros são abertos ao acaso, de maneira que essa constância no acerto dos temas basta para provar a ação dos espíritos no desenrolar dos trabalhos. As atividades espíritas são o meio certo para a cura dos doentes. A terapêutica ocupacional, que é a cura por meio do trabalho, muito antes de ser descoberta pela medicina, era empregada no cristianismo primitivo. Todos os que lutaram pela implantação do cristianismo encaminharam os fracos, os doentes, os viciosos à cura através da execução de tarefas na seara. Há um princípio pedagógico segundo o qual só se aprende fazendo. Como aprender as lições da elevação espiritual sem praticá-las? A aptidão para o bem se adquire na prática do bem. As pessoas consideradas sem merecimento para a execução de tarefas espirituais são as que mais necessitam de executá-las, porque o merecimento vem precisamente do esforço e da dedicação. Comentando que a mediunidade é concedida sem distinção, sem escolha, Kardec lembra que ela é dada aos virtuosos para fortalecer no bem e aos viciosos para os corrigir. E acrescenta, esses últimos são os doentes que precisam de médico. Maria Dolores, nas suas comparações poéticas, mostra-nos o mesmo princípio ao afirmar: só se vence o mal pelo serviço ao bem. Se o serviço do bem é o remédio para o mal, como curar o doente que se recusa a tomar o remédio? As pessoas que se sentem inúteis porque se reconhecem cheias de imperfeições e defeitos, deviam lembrar-se de que Jesus não procurou anjos nem sábios para o serviço do Evangelho, mas homens rudes e imperfeitos que se aprimoram na execução de tarefas do seu ministério. Então, uma mensagem bastante profunda, valiosa para cada um de nós, porque vai trazer como reflexão, primeiro, aquele que se julga indigno deve sempre se lembrar que vai ser exatamente através da perseverança e da permanência nas tarefas do bem que vai fazer com que ele compreenda exatamente o significado desse bem. E, por outro lado, aqueles que estão na condição de dirigentes de trabalho, percebendo que todos, desde que o trabalho seja beneficiado, são aqueles que precisam desse medicamento, são aqueles que precisam de remédio. Então, quantas e quantas vezes, julgados pelo preconceito, e nós vemos muito isso dentro das reuniões mediúnicas, dentro das tarefas assistenciais,
dentro dos grupos de estudos, em que dirigentes, por uma questão de simpatia e antipatia, por uma questão de julgamento pessoal, acaba então escolhendo aqueles que são ou não merecedores, dentro da sua visão, de estarem naquela tarefa. Ao contrário daquele que persiste, fazendo com que aquele indivíduo, então, que se mostra muitas vezes com deficiências, com limitações para determinadas tarefas, que será exatamente através do apoio, através ali do acolhimento, que vai fazer com que o indivíduo possa se transformar. E nós temos ali, né, infelizmente, nas instituições, muitos e muitos julgamentos por causa de conduta, por causa de aparência, por causa de opiniões. E é, na verdade, ali naquele local, naquele ambiente, onde será exatamente ali, né, o cadinho transformador, depurador, onde aquele indivíduo, então, através do trabalho, como foi colocado por Herculano Pires, para que se possa conhecer o bem, você precisa trabalhar no bem, porque é aprendendo na prática. Porque do que adianta você ter uma vida, muitas vezes, vivendo em desequilíbrio, e eu coloco desequilíbrio não necessariamente fazendo o julgamento sobre bem e mal, mas muitas vezes pela dificuldade que o indivíduo tem de lidar com as próprias imperfeições. Tem ali um temperamento que traz ali um componente que provoca desequilíbrio, que traz ali atritos, em que ele precisa moldar ali acertar o tom da sua palavra, o tom das suas colocações. E aí então é mais fácil dizer para ele, olha, pega esse livro, leia e se transforme numa pessoa boa na teoria, do que fazer com que ele seja acolhido naquela tarefa e perceba que é através da prática que ele vai ter exatamente uma noção clara do que é o exercício do bem e, principalmente, sentir o seu efeito. Então é aquele que se julga, é aquele que julga e é aquele que coordena tarefas. Todos esses, então, têm que estar muito cientes a respeito do efeito da terapia, como foi colocado aqui por Herculano Pires, a terapia ocupacional. E nesse caso, né, eu sempre gosto de usar essa expressão, que é a laborterapia. Ou seja, o trabalho, né, a terapia do trabalho. E é por isso que nós vemos muitas vezes, quantas e quantas vezes nós inclusive utilizamos isso em nossas tarefas, fazendo ali a indicação para que os indivíduos então façam um trabalho caritativo. Quantas e quantas vezes os espíritos dizem, olha, faça um trabalho no bem, faça um trabalho caridoso, trabalhe em alguma tarefa. E por que essa indicação? Primeiro que é para o indivíduo se ocupar. Mas muito mais do que ter uma ocupação, é exatamente fazer com que ele vivencie a tarefa do trabalho, para que ele se sinta útil e produtivo, e a partir dessa autopercepção, do efeito que aquela tarefa provoca sobre ele, ele sinta o efeito da transformação. E essas indicações não são feitas para pessoas que têm esse ou aquele caráter. Muitas vezes é alguém ali que tem ali uma autoestima, muitas vezes em desequilíbrio, é aquele que passa por um processo depressivo, é aquele que passa por uma solidão, é aquele que traz dificuldades na sua rotina. De repente ele se envolve nessa tarefa e começa não apenas a se socializar, mas sofrendo o efeito direto do trabalho no bem que ele mesmo realiza. E ser parte, né, se sentir parte de algo, é realmente trazer para nós ali uma força muito profunda. Dudu trouxe para nós aqui a mensagem. Muito obrigado, Joel, querido amigo, muito obrigado, seja bem-vindo. Diz assim para nós: tornar-te-eis apenas o relógio do tempo que traz na sua escrita a ajuda prioritária daquele momento em que tu precisarás receber o recado, o texto, a mensagem que te levará a saber de coisas que, esquecidas, saudosas e que trarão por vezes uma melhora na sua saudade doída, um conforto que te trará uma serena alegria de saber que ele ou ela estão querendo mostrar que a vida ainda está viva, porque a morte, tão falada, não existe. Apenas a passagem para o plano em que hoje vivemos, para um aprendizado, como melhor auxílio ao que precisou voltar para não trazer mais erros, ou algo a mais que possa diminuir a sua conduta moral dentro do orbe em que tu vives agora. Somos apenas pequenos recadinhos.
formando em pequenos textos uma imagem que com certeza tu irás construir em sua mente, amenizando aquilo tudo que antes o pensamento não deixava você carregar de forma reta. E assim vamos trazendo e encaminhando aos nossos espíritos irmãos, que recebem e repassam aquilo tudo que mostramos como agora está sendo informado. Siga na luz e recebam o nosso abraço fraterno de quem te escuta no dia a dia. Então Joel trazendo para nós aqui um recado muito importante para nós. Porque ele coloca aqui através desses pequenos recados, dessas pequenas mensagens que são compartilhadas conosco, o processo é muito importante. Há aquele que elabora a ideia, há aquele que recebe a ideia e que depois transmite, e há aqueles que escutam essa mensagem. Nesse caso em especial, dirigido aqui para nós, pelo nosso querido amigo, aos médiums, hoje aqui no nosso grupo, assim como também os médiums que trabalham na instituição, esses pequenos recados vão criando essas imagens mentais, que como ele coloca para nós aqui, que acaba sendo esquecida pelo fato das nossas ideias estarem sempre voltadas para o nosso dia a dia, para as dificuldades do nosso cotidiano, para as influências negativas, que são aquelas muito mais presentes, que o meio social onde nós vivemos acabam então trazendo. Porque nós olhamos para o nosso mundo no dia a dia, temos os nossos compromissos e responsabilidades, temos a mídia que nós acessamos todos os dias com imagens e informações sempre problemáticas, e aquela mensagem de transformação tão profunda que Jesus trouxe para nós no seu tempo e que outras tantas e tantas gerações vieram trazer para nós essa mesma mensagem com releituras, com imagens, tudo isso acaba sendo esquecido. E aquele então que recebe esse atributo, lembremos que toda vez que eu vou falar o dom da mediunidade, me vem aquele alerta de Maria João de Deus, que não somos ainda merecedores de ter esse dom. Mas somos merecedores desse auxílio. E esse atributo da mediunidade, então, para aquele que é dotado dessa faculdade, ele recebe a mensagem, ele assimila a ideia e depois ele transmite. E para ele, principalmente, é o recado mais incisivo. E para aqueles que ouvem, como Jesus trouxe no Evangelho, tem que ter ouvidos de ouvir. Então nós ouvimos e entendemos não apenas a beleza da mensagem, porque geralmente é assim que acontece, A dinâmica da nossa vida faz com que nós tenhamos uma vontade de fazer tudo com pressa. Então eu quero ler a mensagem logo para saber qual é o conteúdo dela. Mas a gente não para refletir sobre aquilo que ela transmite. Então, para aqueles que recebem a mensagem, aqueles que são os portadores dessa mensagem, têm a oportunidade de perceber o seu conteúdo e sentir o seu efeito, porque em contato com os amigos do plano espiritual não é apenas a palavra que é transmitida, mas o sentimento impregnado naquele conteúdo. Então, mesmo que os nossos amigos ficassem em silêncio, mas vibrando dentro daquela faixa vibratória mais elevada, já seria um recado silencioso bem dado. Então, para médiums, aqueles que são ostensivos, têm essa facilidade de perceber. Para aqueles que não são ostensivos, assimilam isso ainda que seja de uma forma quase imperceptível. Mas é a palavra, a vibração provocada por essa palavra, a reflexão e depois a transmissão. Ou seja, a mediunidade então vem realmente como um instrumento de transformação, como aquele remédio que muitas vezes se faz amargo, pela forma como a mediunidade é vivenciada, dos efeitos negativos das companhias espirituais, das turbulências que acabam provocando, mas é o remédio amargo, muitas vezes cirúrgico, para que aquele que recebe essa atribuição pode então ali se transformar. Então está aí para nós o recadinho, vale a pena depois a leitura e a releitura, para poder assimilar ali o conteúdo, ter uma reflexão mais profunda sobre esses ensinamentos. Obrigado, querido amigo. Bom, esse aqui é o nosso primeiro texto. Vimos então aqui o sem merecimento. Todas as vezes que a gente disser, poxa, mas eu não tenho merecimento para fazer isso,
Esse é um trabalho que é somente digno para aqueles, né, que são dotados, né, de uma sensibilidade, de uma perfeição e tudo mais. E, na verdade, para nós aqui mostra exatamente isso. Quanto maior a imperfeição que nós observamos em nós mesmos, maior é o compromisso que nós temos a assumir no trabalho do bem para nos auxiliar nessa transformação. E percebemos que aquele que executa determinadas tarefas, apesar das suas imperfeições, está sendo tratado. Porque, do contrário, né, seria como se nós olhássemos num corredor de hospital e começássemos a apontar. Porque você é doente, porque você é imperfeito, porque você é isso, porque você é aquilo. Mas ele está no hospital exatamente para tratar tudo isso. E se nós olharmos que o tratamento espiritual, a terapia moral, se dá através do trabalho do bem, aqueles que executam essa tarefa, apesar das imperfeições, estão num processo de tratamento. Sem merecimento, então, a nossa mensagem número 9. A nossa próxima mensagem, a número 10, aqui também bem interessante, né, e diretamente ligada com esse tema que nós estudamos hoje. Poetas cearenses, né, lá vem os nossos trovadores. O Chico traz para nós a seguinte introdução. Em uma de nossas reuniões públicas, tivemos a satisfação da companhia de alguns amigos cearenses. Compartilharam da nossa visita habitual de sábado à noite a vários lares e conversamos animadamente sobre as lutas que todos estamos atravessando na vida prática. Olha aí que legal, né? Bacana, né, Sandra? Então, seus conterrâneos estão aqui juntos. Então, o Chico coloca que teve esse grupo do Ceará que foi até Uberaba para poder ali compartilhar das atividades, né? E fizeram então essas visitas aos lares, né, que o Chico geralmente fazia no sábado à noite. Dificuldades de adaptação ao trabalho, necessidade de compreensão das realidades do espírito, provas no campo afetivo, imperativos de renovação íntima. Na fase terminal de nossa reunião, isto é, ao término das visitas empreendidas, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para estudo os itens 3 e 4 do capítulo 15, Buscai e achareis. E depois dos comentários feitos, não apenas um comunicante, mas vários nos trouxeram em trovas as opiniões do mundo espiritual. 2 dos amigos cearenses declararam que todos os poetas comunicantes são conhecidos e residiram no estado do Ceará. Vamos então aqui, capítulo 15, Buscai e achareis. Diz assim então os trechos. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade. E lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe, já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás.
toparás com pedra. Olha e afasta a tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então aqui vem um trecho, né? Do Livro dos Médiuns, lá no capítulo 26, no item número 29. Só para a gente poder ilustrar, esse trecho do Livro dos Médiuns, ele fala sobre perguntas sobre os interesses morais e materiais. Então aqui se podem pedir conselhos aos espíritos, se podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado, e assim vai, né? Então tudo aqui trazendo para nós, né? Pois é, Angelina, belo capítulo, né? Então trazendo para nós todos esses ensinamentos. Mas voltando para nós aqui então, foi na leitura desse estudo, Buscai e Achareis, que foi então trazido para nós sobre o trabalho, né? Sobre a necessidade do esforço contínuo para alcançar os nossos objetivos. Vida prática, então, foi o tema que foi trazido para nós, e aqui, então, esses 10 amigos cearenses trouxeram, então, as suas trovas, né? Lembrando que as trovas, né, são aqueles pequenos versos, né, em 3 ou 4 versos, né? Então diz assim para nós no primeiro: Tibúrcio de Freitas. Na grande escola da vida, que Deus formou para o bem, não há nota por engano, nem férias para ninguém. Então aqui Herculano vai lembrar lá no final o interessante, né, a capacidade de síntese que uma trova traz para nós, trazendo uma mensagem profunda de uma forma tão objetiva. Depois nós temos aqui então Antônio Bezerra. Aceita com paciência a provação que te alcança. Ninguém se aperfeiçoaria se não houvesse mudança. Almeida Braga. Sabe a sentença da vida que serve em qualquer lugar. Derrota não é fraqueza. Fraqueza é desanimar. Adolfo Caminha. Se caíste, ergue-te e anda. Corrige-te e serve. Em suma, unicamente não erra quem nunca faz alguma coisa. Que é muito bacana. Essa é uma frase que eu ouço muito, né? Só erra aquele que trabalha. Aquele que nunca erra é porque nunca trabalhou. Então, se caíste, ergue-te, anda, corrige-te e serve. Unicamente não erra quem nunca faz coisa alguma. Eu tenho isso muito gravado, né, na memória. Muitas vezes quando eu cometo assim, algum equívoco no trabalho, alguma coisa, que você põe a mão na cabeça e fala, puxa vida, errei. E agora? Agora lembra que você estava trabalhando. Aconteceu, corrige e ergue-te. Então fica para nós ensinamento valioso diante das nossas atividades. Valdemiro Cavalcante. Perfeição? Notei-te a clara, numa lição de fazenda. A cana só faz açúcar apertada na moenda. Então, muito interessante também aqui, essa passagem de Valdemiro Cavalcante. Carlos Vitor. Conselho dos altos céus que todos entenderão. Sem amor ninguém consegue a própria libertação. Então, principalmente, muito mais do que o trabalho, fazer o trabalho com amor, né? E aqui vale também lembrar que muitas vezes, e isso a gente tem conversado já há algum tempo, né, sobre aqueles que estão no mundo de alguma forma, realizando tarefas, realizando o trabalho, quando motivados por interesses egoístas. Então ele trabalha com aquela ambição, com aquela ganância, para acumular riqueza, para conquistar uma posição, para conquistar um reconhecimento, um título qualquer. E ele trabalha ali, né, alucinadamente para poder obter todo esse reconhecimento. Mesmo que ele não tenha consciência do papel dele estar encarnado, fazendo então esse trabalho de a tarefa que ele ali tem a realizar, inconscientemente o resultado do seu trabalho vai beneficiar a coletividade.
Então, mesmo que ele não trabalhe com consciência, ele beneficie. Se ele começa, então, a trabalhar com consciência, aí, então, ele vai ter o benefício direto daquilo que ele faz. Então, não importa a atividade que nós desenvolvemos, não importa o trabalho que nós fazemos, se nós fazemos com amor e com consciência, aí sim nós aproveitamos a nossa existência. Do contrário, nós trabalhamos como autômatos, de um modo automático, sendo ali impulsionados por estímulos da vida, que vamos de alguma forma alcançar esse esclarecimento, mas de uma forma mais lenta. Então eu até trouxe esse exemplo no estudo que nós fizemos no domingo, né, quando a gente fala assim que quantos e quantos são, né, os insetos, os micro-organismos que existem no nosso mundo, que simplesmente vivem para sobreviver, sem se darem conta que o trabalho que realizam traz um resultado maior. Até comentei sobre o trabalho das abelhas, né? Qual é o papel da abelha? Sobreviver. E o que ela faz para isso? Ela vai então de planta em planta, ela vai ali colhendo o pólen, vai buscando o néctar, e nessa transição de uma planta para outra, ela faz a polinização e beneficia então todos aqueles que dependem daquele produto que é gerado a partir desse processo. Mas ela não faz isso intencionalmente. Ela faz simplesmente visando a sua sobrevivência. E aí, então, quando nós olhamos para esses processos da natureza tão primitivos, e nós olhamos para nós, homens, nós espíritos já esclarecidos, quantas e quantas vezes somos nós que trabalhamos em bancos, em escritórios, em indústrias e tudo mais, simplesmente visando ali a nossa sobrevivência, visando o nosso lucro, sem nos darmos conta de que nós fazemos parte de uma cadeia produtiva. Quando nós, então, temos o entendimento de que nós somos espíritos encarnados, de que nós somos seres aqui em processo de desenvolvimento, e nós abraçamos aquela responsabilidade, nós abraçamos aquele compromisso, para poder ali produzir de fato, como resultado do nosso esforço, e também para o nosso benefício nesse trabalho de transformação, aí sim nós aproveitamos a nossa encarnação de uma forma muito profunda. Então, eis aí o processo que fala para nós aqui Carlos Vitor. Bom dia, professor. João Paiva diz assim para nós, enquanto isso a Angelina colocou para nós aqui em cima: ama, serve e perdoa. O caminho do mestre é o melhor que há. Alguém falou, né? Então está falado. Alguém falou e está falado, né? Então é exatamente isso. Ama, serve e perdoa. Eu acho que são 3 pilares que sustentaria a vida de qualquer pessoa. Acho não, né? São 3 pilares que sustentam a vida de qualquer pessoa. Se nós trabalhamos com amor, trabalhamos com dedicação ao serviço e perdoamos as imperfeições dos outros, esse caminho melhor que esse não há. Então fica para nós essa lição, guardando para nós ali, no painel do carro, na porta da geladeira, lá no vitrozinho, no espelhinho do banheiro, para a gente olhar sempre. Que aí sim a gente consegue fazer com que esses princípios façam parte do nosso cotidiano. João Paiva diz para nós aqui então: quem educa em se educando, não abraça a fantasia. Quem guia não se embriaga. Quem se embriaga não guia. Então está ali, né? Quem se educa em se educando não abraça a fantasia. Então João Paiva traz para nós exatamente isso. Ou seja, não é apenas faz o que eu mando e não faço o que eu faço. O exemplo é faça o que eu faço. Porque enquanto eu vou me aperfeiçoando, eu também auxilio aquele que está em aprendizado. José Carvalho. 2 classes de pessoas que não encontram a paz. Uma sabe e não ensina, outra ensina e não faz. Então aqui, José Carvalho, ligado aqui com João Paiva também. Uma sabe e não ensina. É o egoísta que guarda para si mesmo a experiência, o conhecimento que adquiriu. A outra ensina e não faz. E aquele que não usa o aprendizado, como João Paiva trouxe para nós, quem educa se educando, em se educando,
não abraça a fantasia. Portanto, aquele que ensina e não faz, nada mais faz do que se iludir. Nada mais faz do que viver uma fantasia. Porque todo o aprendizado, todo o conhecimento que nós adquirimos, ele tem um trabalho de autotransformação. Ele tem um propósito de autotransformação. Entre as luzes da esperança sempre surge o amor, né? Então tá aí mais um ensinamento para nós. Lopes Filho diz assim para nós nessa outra trova: um lembrete de valor para os tropeços que levas. Trabalho a pleno caminho. Amor elimina as trevas. Então, mais uma vez aqui focando, né? Trabalho e amor. Luiz Sá finaliza para nós aqui, né, das trovas dos nossos amigos cearenses. Recordemos, caro amigo, nos problemas teus e meus. Deus ajuda a quem trabalha serve a Deus. Né? Então todas essas trovas tão belas, né? Vida prática é o tema que todos esses espíritos amigos então apresentaram. E é bacana a gente lembrar, como já conversamos também, né, anteriormente, que são 10 trovas trazidas por 10 poetas. A gente imagina então naquela reunião mediúnica, onde foi feito aquele estudo, aquelas reflexões foram apresentadas, e 10 espíritos surgiram para trazer essas mensagens todas. Então ali a atenção, né, a dedicação dos amigos do plano espiritual trabalhando em conjunto conosco aqui no plano físico, nos auxiliando nessas reflexões e nesse aprendizado. Pois é, Andréia, né, eu também adoro essas trovas. E como eu falei para vocês, né, para mim então trova era até desconhecida. Até que eu conheci olha só, né, eu fazendo pesquisas na minha árvore genealógica, eu conheci um tio-avô de 3º grau. Tio-avô, hein? De 3º grau. E ele era um trovador, já desencarnado inclusive. E ele então, ele morava aqui no interior de São Paulo, e ele veio para São Paulo para participar de um concurso de trovas, né, numa biblioteca lá aqui no centro de São Paulo, lá no centro. E aí então ele me convidou para a gente poder se conhecer, porque foi trocando e-mails, conversando por telefone e tudo mais, a gente acabou se conhecendo. E eu então participei daquele primeiro conjunto de trovas, daquele concurso de trovas. Foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de estrutura, né, literária. E depois, numa segunda, que ele também veio para São Paulo, eu fui lá encontrá-lo novamente. E aí então eu comecei a prestar atenção, né, na profundidade de uma trova, que são 3 ou 4 versos apenas, mas quando a gente começa a analisar o seu conteúdo, ele é extremamente rico. Né, então eu gostei bastante. Né? Bom, lei do trabalho, irmão Saulo traz para nós, para a gente poder concluir aqui o nosso estudo. Lei do trabalho. Quando lemos em o Livro dos Espíritos, André colocou, né, meu pai adorava fazer trova, quando queria me chamar a atenção para um assunto delicado. Né? Pena que não ficou na memória. Né? Poxa, educada com trovas, né? Coisa boa. Muito bacana. Então vamos lá, lei do trabalho. Quando lemos em o Livro dos Espíritos, o capítulo referente à lei do trabalho, compreendemos que ele não nos foi imposto como castigo, mas como necessidade. O mesmo nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nos trechos mencionados por Chico, que nós lemos aqui há pouco, né? Necessitamos do trabalho para o desenvolvimento de nossas potencialidades vitais e espirituais. Então, potencialidades vitais, fazer com que o nosso corpo seja um instrumento sempre lubrificado, sempre fortalecido. Do contrário, nós sofreríamos tantas e tantas doenças do nosso corpo por falta, né, comprometendo o nosso metabolismo, comprometendo, né, o nosso sistema circulatório, cardíaco, neurológico, respiratório, enfim. Nós viveríamos ali, né, naquela condição de
viver de uma forma sedentária, e não é essa parte de sedentarismo, ele é, Sandra, os itens, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, no capítulo 25, buscai e achareis, tá? Então a gente lembra, né, que a ideia a palavra de sedentário era aquele indivíduo que na era da formação das primeiras sociedades vivia como nômade, como caçadores e coletores. Então ele ficava no lugar durante um tempo, absorvia ali todos os vegetais e animais que tinha naquela região, e depois então ele foi embora, ia buscando de local em local uma forma de se sustentar. Quando ele se tornou sedentário, e esse sedentário é o sentido verdadeiro dessa expressão, ele então se estabeleceu na terra, e ali então ele passou a cultivar e passou também a criação. E era aquele trabalho de sol a sol. Se ele não trabalhasse, ele não comia. Se ele não trabalhasse, ele não se vestia, ele não sobreviveria. Hoje, com o desenvolvimento da sociedade e o desenvolvimento da tecnologia, a palavra sedentário teve uma outra conotação. É aquele que fica sentado diante do sofá, diante da televisão, comendo aquela comida fácil que vem do supermercado, da feira livre, é aquele que traz todos os produtos do shopping center e não faz absolutamente nada. E aí então vem todos os problemas, né, todas as complicações da obesidade, diabetes, cardiopatia, atrofias musculares, etc, etc, etc. Por isso então o trabalho, como é colocado para nós aqui, nós necessitamos desse trabalho para o desenvolvimento das nossas tarefas vitais. É nesse sentido que coloca para nós. E é por isso hoje que, quando nós encontramos toda essa facilidade do nosso mundo, nós somos constantemente estimulados ao exercício físico, né, às tarefas que nos ajudam na nossa mobilização para manter essa máquina que nós utilizamos, essa máquina orgânica que nós utilizamos. E, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento dos nossos potenciais espirituais. Aí então vem os nossos valores, que vai ser então não apenas o trabalho que a gente faz, mas a forma como o trabalho é realizado. Na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. E aí então nós vamos nos desenvolver moralmente e também nos desenvolver intelectualmente. Por isso então a importância do trabalho para todos nós. E como nós encontramos isso no mundo, né? A falta de entendimento, da compreensão sobre o significado da importância dessa tarefa para todos nós. Mas continuando, vamos lá. É trabalhando que modificamos o mundo e é pelo trabalho que o mundo nos modifica. Essa reciprocidade de ação e reação constitui a dialética da evolução humana. O trabalho, portanto, não é castigo, não é condenação. É necessidade vital do homem e constitui para todos nós um imperativo do progresso. Os 10 poetas cearenses que transmitiram suas trovas através da mediunidade de Chico Xavier não estão mais na vida física. São espíritos, mas como espíritos continuam a trabalhar. Porque como Jesus ensinou, e podemos vê-lo no Evangelho, nem mesmo Deus jamais parou de trabalhar. Os poetas trabalharam suas trovas. Trabalharam para transmiti-las e o médium trabalhou para recebê-las. A seguir houve o trabalho de datilografia, a remessa pelo correio, a carta de Chico a respeito, esse comentário, a composição linotípica, que é o processo de impressão, a revisão de provas, a impressão e outros esforços subsequentes. Trabalho que começou no plano espiritual e veio expandir-se nas atividades terrenas no plano material. Trabalho que desceu do céu para auxiliar o homem na terra. Temos assim a teoria e a prática, o ensino e a demonstração. A morte não nos exime do esforço de evolução, das atividades necessárias ao nosso progresso. Quem espera da morte o eterno descanso terá grande surpresa ao passar para a vida espiritual, porque ali não encontrará o repouso inútil, mas a atividade produtiva.
Aqui me lembro, né, quando se fala sobre o repouso inútil e a atividade produtiva, me lembro daquela passagem do livro Nosso Lar, quando André Luiz, então, ali se deparou, se eu não me engano foi com o ministro Clarencius, ou foi com outro ministro, não me recordo, quando ele se apresentou para as atividades. E ali, então, ele acompanhava a conversa com uma senhora que ela não queria trabalhar para ser útil, ela queria trabalhar naquilo que para ela era conveniente. Foi aí então que foi, né, chamado a atenção dela. Como é que a senhora vem com petições se a senhora sequer se torna produtiva? Tudo é motivo de queixa, tudo é motivo de reclamação. Então, o trabalho produtivo. Quando o trabalhador está pronto, a gente sabe que a tarefa aparece, né? As trovas dos poetas cearenses nos mostram, numa sequência didática, vários aspectos do trabalho. A começar da escola sem férias, que é a vida, passando pela necessidade das mudanças que hoje tanto nos aturdem, mostrando a importância da coragem na luta, do erro que nos corrige e assim por diante. A provação é resumida na imagem da cana apertada na moenda. E no final, temos a explicação das revelações do trabalho entre o homem e Deus. 10 trovas, 10 sínteses, porque a trova é a arte de dizer o máximo com o mínimo de palavras. Eis aqui então, né, o comentário belíssimo de Herculano Pires, gostei muito dessa colocação dele, trazendo para nós aqui esse estímulo para a nossa imaginação, de vermos ali todo o processo criativo, todo o processo produtivo, né, e o resultado para as nossas reflexões, para o nosso aprendizado. André lembrou aqui também, né, que com a Covid, o mundo está germinando um mar de sedentários, infelizmente, né? Assim como também a riqueza, né, André? A gente percebe que quantos são aqueles que deixam de ser produtivos pelo fato de conseguir ali acumular um pouco de riqueza. Porque ele acha que a vida agora pode ser desfrutada. Para que eu vou sofrer se agora eu tenho tudo à mão? Essa é uma das grandes ilusões quando nós não temos uma compreensão sobre a nossa realidade espiritual. A Angelina trouxe para nós, né? Levanteis a cada dia louvando e agradecendo, para vossos caminhos serem melhores. Então agradecer por cada dia, né? Obrigado pela participação também. Agradecendo a cada dia, né, por nós acordarmos, termos aqui as nossas oportunidades de trabalho, de tarefas, de compromissos, responsabilidades. Para ver aqui a dinâmica da nossa existência, a dinâmica da nossa vida. E olha que a gente lembra que esse trabalho todo que nós realizamos no nosso dia a dia, por mais insignificante que muitas vezes possa parecer, ele é a introdução para trabalhos maiores que nos esperam. Então, para alcançarmos patamares mais elevados, é preciso começar pelos degraus mais baixos, né? Mas quando o primeiro passo, né, os primeiros passos que nós damos são passos firmes e convictos, certamente ali a nossa caminhada será muito mais sólida. André coloca para nós, né, só pensam em ganhar na loteria para ficar sem fazer nada. Doce ilusão e será uma grande decepção, sem dúvida nenhuma. E como só se desilude quem se ilude, sejamos nós então espíritos bastante esclarecidos, né, para tomarmos as melhores decisões e conduzirmos nossa vida da melhor forma. Então é isso, meus amigos, encerrando por aqui o nosso trabalho. Vimos aqui então, também nessa mensagem, né, número 10, os poetas cearenses, e a anterior que nós vimos, né, sem merecimento, e os